Nesse momento, passar ao estudo da Palavra de Deus. E eu quero, antes de nós iniciarmos, fazermos uma oração ao Senhor nesse momento, pedindo que o Senhor nos abençoe, que Ele nos conduza nesse momento de aprendizado. Vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor Deus, graças te rendemos, ó Pai, por mais um domingo, dia do Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos para te louvar, te bendizer, também para aprendermos mais a Tua Palavra. Sabemos que a Tua Palavra, ela é viva, é eficaz, é mais cortante que uma espada de dois gumes e apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Ó Pai, que nesta hora, Senhor, que nós vamos estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito esteja conosco, como nós sabemos, Ele é o instrutor divino, aquele que nos ensina, aquele que nos ilumina. Ó Deus, abençoe para que possamos compreender, Senhor, mais do fruto do Espírito nesta manhã. Assim eu te peço, eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Amados, na semana passada, nós começamos a estudar as virtudes que compõem o fruto do Espírito. Então, nós vimos lá em Gálatas, capítulo 5, eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem nesse texto, Gálatas, capítulo 5, do verso 22 ao verso de número 23. Esse texto é o texto base desses estudos que nós estamos fazendo no fruto do Espírito. E eu gostaria então de ler juntamente com os irmãos Gálatas 5, do 22 ao 23, que nos diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Os irmãos se recordam que na semana passada tivemos a oportunidade de estudarmos as 3 primeiras virtudes que o apóstolo Paulo lista aqui, que foram o amor, a alegria e a paz. Hoje nós estudaremos mais 3 dessas virtudes e vamos ver as seguintes virtudes: longanimidade, benignidade e a bondade. Então, hoje vamos aprender mais a respeito dessas virtudes que são próprias do caráter cristão, que são obra do Espírito Santo em nós, ok? Então, a primeira virtude que eu quero convidar você para juntos aprendermos nesta hora é a longanimidade. E veja, essa é a primeira virtude que eu gostaria de destacar nesta manhã. Certamente, você já percebeu que nos nossos dias, as pessoas elas estão cada vez mais impacientes. As pessoas estão com o pavio curto. Detestamos ter que esperar no supermercado. Detestamos ter que ficar parados ali no trânsito. Dentre outras situações que nós vivemos no nosso cotidiano. Porém, queridos, essa impaciência, ela de fato não se resume a esses momentos do nosso dia a dia em que a gente fica parado esperando uma definição. A nossa impaciência, ela também vai ser revelada nos nossos relacionamentos, na maneira como nós tratamos as outras pessoas. Isso sem falar que também a nossa impaciência pode ser vista no nosso relacionamento com Deus, quando nós muitas vezes ficamos impacientes com Deus quando estamos passando pelas provações. Hoje, em nosso estudo, nós vamos aprender a respeito desse aspecto que nós podemos chamar também de paciência. E aqui é interessante nós pontuarmos que a palavra paciência,
como nós a conhecemos no nosso dia a dia, no Novo Testamento, há vários termos que servem para descrever a paciência. E dentre essas palavras que a palavra de Deus utiliza para descrever a paciência, uma delas é a longanimidade. A palavra grega traduzida por longanimidade significa literalmente ânimo longo. Isto é, meus queridos, uma pessoa longânima, ela é uma pessoa que tem um ânimo longo, um ânimo esticado, alguém que não é pavio curto. Então, a longanimidade, ela é usada para descrever uma reação de alguém que tem paciência, alguém que tem um caráter piedoso em várias situações. E eu gostaria de mencionar aqui pelo menos 3 situações onde nós somos desafiados a exercitar a longanimidade. A primeira, nós podemos exercitar a longanimidade, são os nossos relacionamentos, especialmente quando nós lidamos com pessoas difíceis. Então, a nossa paciência, ela é testada justamente quando nós lidamos com pessoas difíceis. A primeira coisa que devemos pensar quando nós enfrentamos essa situação, quando nós lidamos com pessoas difíceis, é que nós também somos difíceis. É ou não é? É. Nós somos difíceis e mesmo assim, Deus, Ele é longânimo conosco. Deus, Ele é paciente comigo e com você. E olha que nós somos difíceis. Quando nós sofremos, muitas vezes, injustiça, perseguição, maus tratos, lidar com essas situações, meus queridos, não é fácil, especialmente para nós pecadores. Então, nessas horas, não devemos agir na carne, não devemos buscar a vingança, fazendo justiça com as próprias mãos. Antes, nós devemos aprender a confiar na justiça de Deus, a sermos pacientes e esperarmos que o Senhor haja, que o Senhor é que nos vingue. Pois o oposto da vingança não é meramente nós ficarmos passivos. O oposto da vingança é nós confiarmos no julgamento. O oposto da vingança é nós confiarmos no julgamento justo de Deus. Deus é que é o juiz de toda a terra. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo de número 12, versículos 17 a 19, ele vai nos mostrar essa verdade. Primeiro, veja só, Romanos 12, do 17 ao 19. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, para desenvolvermos, para exercitarmos a longanimidade, quando nós passamos por injustiças, quando nós passamos por maus tratos, quando nós sofremos injustamente, nós precisamos, queridos, confiar na fidelidade de Deus, a sua palavra. Deus, Ele promete aqui que não vai deixar injustiças sem a devida punição. De modo que Ele mesmo diz assim: a vingança pertence a mim, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E a longanimidade, queridos, ela é aquela capacidade que nós
pelo Espírito Santo, temos de ficarmos pacientes, mesmo passando por situações difíceis, muitas vezes sendo injustiçados, mas ainda assim confiarmos que Deus está vendo tudo, de que Deus está no controle de tudo, de que Deus vai vindicar a nossa causa. Mas o segundo âmbito importante onde nós exercitamos a longanimidade é quando nós temos que esperar o tempo de Deus para a nossa vida. Veja, essa também é uma área que para nós é difícil exercitar a paciência. Esperar o tempo de Deus para as nossas vidas. Talvez você está já há algum tempo orando por um pedido específico. Você pode estar orando pela salvação de uma pessoa que você ama muito. Ou talvez você esteja orando há muitos anos por uma resolução de problemas. Ou talvez, quem sabe, você está orando por uma causa que humanamente as pessoas dizem assim, não tem como. Mas, queridos, quando nós enfrentamos essas situações, nós precisamos aprender a orar, a descansar em Deus e a esperar no tempo de Deus. É nessas horas que nós somos, de fato, incitados a exercitar a longanimidade. Um exemplo clássico nas Escrituras de alguém que teve que esperar pelo cumprimento dos planos de Deus na sua vida foi Abraão. Abraão aguardou um bom tempo para que Deus cumprisse a promessa que Ele lhe fez de conceder um filho. E este exemplo, queridos, ele nos mostra como nós precisamos ter paciência para aguardarmos o tempo de Deus. Como Abraão, muitas vezes nós ficamos impacientes. Muitas vezes nós queremos dar o nosso jeito, queremos pegar as rédeas da situação e dizer assim, não, já que o Senhor não está agindo, eu vou agir. Lembra do que foi que ele fez juntamente com Sara, sua esposa? Eles, de fato, tomaram as rédeas da situação, quiseram produzir, não é, aquilo que necessitavam, e o resultado foi que nasceu Ismael, mas não era Ismael o filho da promessa. Outro exemplo de alguém que não esperou pelo tempo de Deus, que ficou impaciente, que ficou inquieto, que ficou ansioso, foi Saul. Você lembra daquele episódio em que Samuel havia dito a Saul, olha, esperem eu chegar que eu vou fazer os sacrifícios. Mas Saul estava impaciente e o povo também começava a cobrar dele. E o tempo passava e Samuel não chegava. E aí Saul resolve tomar as rédeas da situação em suas mãos, vai e realiza o sacrifício. E qual foi o resultado? Quando Samuel chega, se o Senhor rejeitou a você, o reino não vai ser mais seu. Então, Abraão e Saul ficaram impacientes por causa justamente deles não confiarem naquilo que Deus havia dito a eles, confiarem na providência de Deus. Infelizmente, queridos, muitas vezes as pessoas, elas não querem esperar pelo tempo de Deus, elas ficam com má vontade quando elas têm que esperar Deus realmente providenciar aquilo que elas necessitam. Deus, na sua graça soberana, deu a Abraão uma nova chance e ele cumpriu sua promessa a Abraão.
certo? Então, queridos, nós precisamos aprender para que possamos, quando nos depararmos com essas situações, confiarmos em Deus. Há um exemplo nas Escrituras de Davi, que ele esperou o plano de Deus se cumprir na vida dele. Você, quando lê a história de Davi, você vai perceber que em vários momentos Davi ele teve oportunidade de matar Saul. E detalhe, tendo Saul já tentado matá-lo várias vezes, ele teve a oportunidade de se tornar rei, mas ele não fez. Sempre ele poupava Saul, e ele dizia: eu não vou tocar no ungido do Senhor. É esse mesmo Davi que nos ensina no Salmo 40, do verso 1 ao 2, o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Esperei confiantemente no Senhor. Para que a gente possa, de fato, ter paciência para enfrentar as adversidades desta vida e aguardar o tempo do cumprimento dos planos de Deus para nós, das promessas de Deus para nós, nós precisamos esperar confiando no Senhor. Caso contrário, a gente vai meter os pés pelas mãos. A gente vai se antecipar. A gente vai achar que nós vamos produzir aquilo que nós precisamos. E não é assim. A cura para a impaciência pelo cumprimento do tempo de Deus é acreditar nas promessas do Senhor, é obedecer à sua vontade e entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, confiando naquilo que Deus fará, confiando no cuidado de Deus conosco, confiando na providência de Deus. Mas aí você me diz: pastor, isso é fácil? Não é. Se não for pelo Espírito Santo, se não for com oração, se não for uma busca constante por forças no Senhor e o correto uso dos meios de graça, nós não somos capazes de suportar. Geralmente, quando o tempo de Deus se estende durante anos, a nossa tendência, queridos, é desanimar, é esmorecer. Lembremos do que a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, capítulo 6, do verso 11 ao verso 12. Hebreus 6, do 11 ao 12 diz assim, veja só: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas de Deus. Veja só, esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, que nós possamos ser imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas de Deus. Mas uma terceira situação em que devemos exercitar a longanimidade, queridos, é perseverando diante das adversidades. Diante das circunstâncias adversas desta vida, a longanimidade nos levará a reagirmos com duas atitudes: resistência e perseverança. Por isso que a longanimidade ela é tão importante, porque ela vai nos dar essas duas virtudes como consequência dela.
a resistência e a perseverança. A resistência é a capacidade para levantar-se sob a adversidade. Já a perseverança é a capacidade de progredir apesar da adversidade. A adversidade pode acontecer de diversas formas na minha vida, na sua vida. Quando muitas vezes nós somos injustiçados, como foi, por exemplo, José, foi vendido pelos seus irmãos ao Egito, como Saul, que perseguia Davi de forma injusta, praticava o mal contra Davi. Ou quando nós olhamos para o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, em que ele foi alvo das perseguições injustas dos fariseus. Em outros momentos, as adversidades, elas chegam até nós por meio de tentações, ataques de Satanás às nossas vidas, como aconteceu no caso de Jó. Outra fonte de adversidade também que se levanta muitas vezes contra nós é justamente, queridos, quando nós estamos debaixo da disciplina de Deus. Não é fácil. Nós vimos na semana passada. Ser disciplinado por Deus é algo que causa tristeza. É bom? Com certeza. É necessário. Para a glória dele e para o nosso bem. Mas é difícil. A gente tem que ter paciência quando a gente está debaixo da disciplina de Deus. Então, qualquer que seja a origem das nossas circunstâncias adversas, vamos dizer assim, a chave para resistência é a paciência, é acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, é acreditar que Deus está conduzindo aquelas situações, aqueles eventos, direcionando tudo para o nosso bem. Veja, a palavra de Deus nos ensina, lá em Romanos capítulo 15, versículo de número 4, o seguinte: tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Veja que versículo fantástico, maravilhoso. O que é que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Ela está nos ensinando que a história de Abraão, Jacó, Davi, Jó, essas histórias, elas foram escritas para que nós pudéssemos ter o privilégio de ver como é que Deus trabalha na vida dos seus filhos. E que eu pudesse ter a minha fé renovada, a minha confiança aumentada, fortalecida no Senhor, quando eu estiver passando também pelas adversidades. Tiago vai dizer, né? Tende por exemplo na paciência Jó. Ou seja, Deus nos abençoou com as Escrituras e com vários exemplos que nós temos aqui, sobretudo o maior deles, o Senhor Jesus Cristo, que para nós foi o maior de todos os exemplos de paciência, de mansidão, de humildade, de longanimidade, de alguém que esperou no Senhor, passou por todo aquele sofrimento, mas que a sua confiança estava firme no seu Pai, se o Pai cumpriria todas as promessas que havia feito a ele. Mas, tendo visto a longanimidade, a paciência, né? Vamos ver também agora a segunda virtude desta manhã, que é a benignidade. Eu acho importante nós começarmos entendendo o que é a benignidade. A benignidade é um desejo sincero que visa o bem do outro. Benignidade é a disposição interna produzida pelo Espírito Santo dentro do cristão, que faz com que sejamos sensíveis às necessidades
dos outros, sejam elas materiais, emocionais, espirituais. Veja, essa obra do Espírito Santo é extraordinária na vida do crente. Ele nos torna pessoas benignas, pessoas que verdadeiramente desejam o bem do outro. E aqui é interessante nós diferenciarmos benignidade de bondade. Enquanto que a benignidade é o desejo sincero pelo bem do outro, a bondade é agir para que esse bem seja alcançado, seja concretizado. Ou seja, enquanto a benignidade é aquela disposição favorável de suprir a necessidade do outro, a bondade é quando você toma ações concretas que vão realmente resolver o problema do seu irmão. De modo que a benignidade, ela precede a bondade. A benignidade nos leva a praticar atitudes bondosas para com o próximo. E veja, queridos, eu acredito que uma não pode ser desassociada da outra. As duas sempre andam juntas. Benignidade, bondade. E o maior de todos os exemplos disso é Deus. Ou seja, é a benignidade de Deus que leva Ele a agir de maneira bondosa para conosco. E é interessante porque quando eu chamo a atenção dos irmãos para essa virtude do Espírito Santo no caráter do cristão, porque ela é, de fato, meus queridos, extraordinária. O natural da gente não é ser benigno. A benignidade, ela vai atacar o nosso egoísmo. A benignidade ataca o nosso egoísmo. O ser humano, ele não é por natureza benigno, muito pelo contrário. Ao invés disso, a disposição dele não é de querer o bem do próximo, mas é de suprir as suas necessidades, é de buscar os seus interesses, é de querer o bem para si. E o que é isso? Egoísmo. Quando nós nos concentramos em nós mesmos e só priorizamos a nós e buscamos simplesmente gastar os nossos recursos com aquilo que nos faz bem, não nos importando com o próximo, egoísmo. Pensamos em nossas necessidades e nas necessidades daqueles que nós amamos, porém pouco nos importamos com o bem do outro. Veja se não é isso que nós percebemos de forma assim tão vívida e clara na nossa sociedade. As pessoas se preocupam consigo mesmo e com os seus, os outros. Sempre achamos que somos o centro do universo. Sempre achamos que a vida dos outros são fáceis, a vida do outro é fácil e a minha vida é difícil. Sempre achamos que as nossas necessidades são mais urgentes. Sempre achamos que aquilo que nos interessa é o mais importante. Aquilo que interessa ao outro, as preferências dos outros, não, isso não. Mas aquilo que é o meu interesse, aquilo que eu demonstro interesse, isso sim é importante. Sempre achamos que as pessoas devem estar atentas às nossas necessidades. Sempre achamos. O nosso egoísmo pode ser visto na forma como nós manifestamos interesse somente por aquilo que nós gostamos. Muitas vezes nós só conversamos com as pessoas quando elas estão diante de nós, ouvindo aquilo que nos interessa falar. Mas muitas vezes nós não temos aquela disposição de chegar e perguntar ao irmão: irmão,
como é que você está? Como é que foi a sua semana? Está tudo bem com a sua família? Mas quando a gente quer falar de alguma coisa que nos interessa, daquilo que realmente a gente chega, a gente fala, e aí quando o outro começa a falar sobre alguma coisa que interessa a ele, aí a gente já não quer ouvir tanto. Então, queridos, a gente precisa aprender a sermos pessoas benignas. O nosso egoísmo, queridos, pode ser visto desta forma. Filipenses 2:4, Paulo diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ao usar o termo interesse aqui, Paulo está se referindo à preocupação com as necessidades dos outros. Isso é ser benigno, é não só cuidarmos dos nossos próprios interesses, das nossas próprias necessidades, mas também estarmos buscando os interesses dos outros, o bem do outro, suprir a necessidade do outro. Uma área em que o nosso egoísmo muitas vezes é evidenciado é na maneira, queridos, como nós administramos, por exemplo, o nosso tempo. Veja, nós sabemos que nos dias que vivemos, o tempo é mercadoria preciosa. Todos nós temos uma quantidade de tempo fixa que temos para gastar. Todos nós temos uma quantidade de horas durante o dia que nós podemos usufruir. E todos nós vivemos vidas ocupadíssimas. É fácil ser egoísta em relação ao nosso tempo. O fato é que nós sempre temos tempo para aquilo que nos causa interesse, aquilo que é dos nossos interesses. Porém, Paulo, lá no início do capítulo de Gálatas, capítulo 6, no versículo 2, ele diz assim: levai os fardos uns dos outros, e assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Benignidade é a gente estar disposto a gastar o nosso precioso tempo com o outro. Outra área em que o nosso egoísmo também pode ser visto é na forma como nós lidamos com o nosso dinheiro. Queridos, cada centavo que eu e você recebemos, inclusive nosso trabalho, tudo é uma dádiva de Deus. Nós temos de ser administradores desse dinheiro e não gastar tudo em nosso próprio benefício, ignorando as necessidades dos outros. Calvino costumava dizer que Deus dá recursos deste mundo para testar a nossa caridade. João 3,17 nos diz assim: ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Então, veja, a pessoa benigna, ela se compadece dos outros. Seu coração a leva a ajudar a outra pessoa. Como podemos, então, ver a nossa atitude natural é para o egoísmo, porém o fruto do Espírito em nossas vidas é a benignidade. O egoísmo, ele não apenas é indiferente às necessidades do outro, ele também espera que as suas necessidades sejam satisfeitas. Enquanto que ser benigno é pensar no próximo, é considerar as necessidades do outro, é desejar supri-las, ainda que isso traga algum custo, e vai trazer, com certeza, vai trazer. Mas a pessoa benigna, ela tem essa disposição. A benignidade, além de atacar o nosso egoísmo, ele também ataca a nossa inveja.
como isso acontece, pastor? Acontece, queridos, porque uma vez que a benignidade é um desejo sincero pelo bem do outro, pela felicidade do outro, né, e isso é o oposto da inveja. A inveja, ela consiste em não apenas desejar algo que o outro possui, mas também em não ser capaz de se alegrar com aquilo que alega o outro. Paulo, em Romanos 12:15, diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A benignidade, queridos, ela é capaz de se alegrar com os que se alegram. Apesar de muitas vezes você não ter aquilo que aquela outra pessoa tem, que está alegrando o coração dela, mas você se alegra com ela, por ela ter. Por isso que a benignidade, ela ataca frontalmente a inveja. A pessoa que é benigna, ela quer tanto ver o bem do próximo, que ainda que o próximo conquiste algo que ela tanto deseja, ela não vai sentir inveja. Antes, ela vai ser capaz de se alegrar com a conquista da outra pessoa. A pessoa benigna, ela sabe que alegrar-se com os que se alegram faz com que a alegria seja multiplicada. Desta forma, queridos, a pessoa benigna também é capaz de sentir a dor do outro. Como eu disse, é alguém que é capaz de não estar focado simplesmente em si, mas que também se preocupa com o outro, que sente as necessidades do outro, que sente a dor do outro. Ele, então, não somente se alegra com aqueles que estão alegres, mas ele também chora com os que choram. Ele sabe que chorar com os que choram é dividir a carga, é levar o fardo junto com o outro. A benignidade de Deus deve ser o modelo para a nossa benignidade. As Escrituras nos ensinam, queridos, que a benignidade de Deus, ela deve ser modelo para nós. Veja Lucas capítulo 5, Lucas 6:35. Jesus nos diz que Deus é benigno até com os ingratos e maus. Romanos 2:4 nos diz que a benignidade do Senhor é que conduz os pecadores ao arrependimento. Efésios 2:7, no contexto da nossa perdição e do nosso pecado, Paulo fala das riquezas incomparáveis da graça de Deus, expressa na sua benignidade para conosco. Então, queridos, a Escritura, ela mostra de uma forma muito maravilhosa quanto Deus foi benigno conosco. E queira ou não, isso nos leva a contrastar com a nossa benignidade. O quão a benignidade de Deus, ela excede a nós. Ela mostra a benignidade do Senhor e o nosso completo imerecimento. Que lição podemos então tirar desses textos que falam da benignidade de Deus? Deus, ele é benigno para com todos os homens, ingratos, maus, perdidos, rebeldes. Deus é benigno com essas pessoas. Então, se nós queremos crescer e termos o caráter de Cristo em nós, nós também devemos imitar a Deus nesse aspecto e sermos semelhantes a Ele, demonstrando benignidade com todas as pessoas. Nossa inclinação natural é mostrar benignidade somente com aqueles que nós gostamos. Não é
com aqueles que nós temos afinidades, com os nossos amigos, com aqueles vizinhos que nos são agradáveis. Aí com esses a gente pode ser benigno. Porém, Deus mostra a benignidade com rebeldes, ingratos, maus. Você alguma vez já foi amável com alguém que foi ingrato com você? Só a graça de Deus nos dá condições, meus queridos, de vivermos o Evangelho nesse nível, de sermos assim benignos. Então, Deus é quem nos dá essa graça necessária. Lucas 6,35 diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar paga. Precisamos desenvolver uma disposição amável, ser sensível aos outros, desejar verdadeiramente o bem dos outros. Amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar paga. Agora nós vamos ver a nossa terceira virtude desta manhã, a bondade, certo? Primeiro precisamos entender, compreender o que é a bondade. Vimos que existe uma diferença entre benignidade e bondade. A benignidade é o desejo sincero pelo bem do outro, enquanto que a bondade é agirmos para que este bem seja concretizado. Logo, a bondade é quando tomamos atitudes concretas para ajudar os outros em sua necessidade. Veja, a bondade pode se manifestar de diversas formas. A bondade se manifesta através de palavras, através de ações, da linguagem não verbal, certo? Às vezes, queridos, a bondade pode ser expressa por meio de palavras. Uma palavra de ânimo, uma palavra de misericórdia, uma palavra de compreensão, que traga edificação. Então, por exemplo, há um texto nas Escrituras, lá em 1 Samuel capítulo 23, versículo 16, que diz assim: então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Veja, queridos, as palavras de Jonatas demonstraram bondade, porque fortaleceram a fé de Davi. É por isso que Provérbios, capítulo 25, verso 11, diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então veja, queridos, a bondade se manifesta por meio de ações. Assim como Jesus relatou também na parábola do samaritano. Um homem havia caído nas mãos de ladrões que lhe roubaram e lhe espancaram e o deixaram quase morto ali na estrada, no caminho de Jericó. Passaram naquela estrada um sacerdote, posteriormente também um levita, olharam o homem ali caído e não fizeram nada. Até que passou por ali um homem samaritano, e quando ele viu a situação daquele homem jogado ali na estrada, se compadeceu dele, cuidou dos seus ferimentos, colocou-o sobre o seu mulo, levou-o para uma hospedaria, pagou todas as despesas que porventura fossem necessárias para com aquele homem. Então esse é um exemplo de alguém que agiu com bondade, que demonstrou ações concretas para realizar o bem ao próximo. Às vezes, a bondade se manifesta
de uma forma silenciosa. Por exemplo, Sem e Jafé andaram de costas enquanto que caminhavam para cobrir a nudez de Noé. Ao contrário, Cã não desviou os seus olhos e nem encobriu seu pai, e foi dizer aos seus irmãos sobre aquilo que ele tinha visto. Então, proteger a dignidade de outras pessoas durante momentos de vergonha, isso também é bondade. Sem dúvida, queridos, a bondade, ela vai se manifestar de muitas formas. Há muitas maneiras de nós demonstrarmos bondade para com o nosso próximo. E se prestarmos atenção no decorrer do nosso dia, nós vamos ver várias e várias oportunidades de demonstrar bondade para com aqueles que nos cercam. Às vezes, numa palavra, às vezes, com uma atitude, um gesto silencioso, nós podemos mostrar bondade. Terceiro, a bondade também deve ser praticada por nós com a motivação correta. Isso também é muito importante, meus queridos. Um dos cuidados que devemos ter antes de praticarmos a bondade é examinar o nosso coração para verificarmos se estamos praticando bondade com a intenção correta. Porque alguém pode sim praticar a bondade, mas não motivado por aquilo que deveria. Devemos evitar praticar a bondade motivados pelo benefício próprio. Pois quando isso ocorre, nós temos o bem-estar do outro, nós não temos o bem-estar do outro como nossa prioridade, nós estamos visando o nosso próprio bem-estar. Devemos evitar praticar bondade motivados pelo desejo de conquistar a atenção das pessoas. Infelizmente, há muitos que, para impressionar os outros, agem de uma forma favorável com os necessitados, demonstram assim externamente bondade para com aquelas pessoas que precisam, mas porque muitas vezes essas pessoas elas querem impressionar os outros, elas querem parecer bons aos olhos dos outros, querem receber elogios. Essa não deve ser a nossa motivação, meus queridos. Então devemos evitar praticar bondade para sermos vistos pelos outros. Também devemos evitar praticar a bondade por medo dos outros. Muitas vezes nós praticamos a bondade justamente porque nós tememos o que é que o outro pode fazer conosco. E essa não deve ser a motivação que nos leva a sermos bondosos. A nossa bondade deve ser motivada pelo altruísmo e não pelo egoísmo. Quando praticamos o bem para o outro, motivados por algum benefício que nós esperamos receber, ou para sermos vistos, ou para termos, é porque tememos a outra pessoa. Meus queridos, essas não são as motivações que Deus espera que tenhamos em nosso coração para sermos pessoas bondosas. É uma bondade motivada pelo egoísmo, então não glorifica a Deus. Veja, devemos praticar a bondade movidos primeiro pela obediência ao Senhor. Por que eu devo ser bondoso? Porque Deus me manda em sua palavra a ser bondoso para com o próximo. Este é o segundo mandamento. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao meu próximo como a mim mesmo. Devemos praticar bondade movidos por um coração compassivo. Alguém que realmente é capaz de sentir a dor do outro, de se identificar com o outro, de ser misericordioso, colocar o coração na miséria do outro, ajudá-lo.
Devemos praticar a bondade motivados pela alegria e pela bênção que ela traz. Ou seja, quando nós muitas vezes agimos de forma bondosa para com o nosso próximo, nós somos recompensados com a felicidade de sabermos que Deus nos usou para atender aquela necessidade daquele irmão. Deus nos deu esse privilégio. Devemos praticar a bondade, motivados por seguirmos os passos de Cristo. Veja, Cristo, ele manifestou bondade para conosco. E o seu ministério, nós vemos diversas vezes como ele, em todas as esferas, foi bondoso. Como é que nós estamos mostrando bondade? E aqui eu quero destacar um ponto importante. A bondade, ela deve ser praticada por nós. Quero fazer um recorte no nosso lar. Nós precisamos ser pessoas bondosas em casa. Por exemplo, as esposas, elas devem buscar serem bondosas com seus maridos. Como auxiliadora, elas devem cumprir a sua função que o Senhor concedeu a ela da melhor forma possível, pois a maneira como ela demonstra bondade para com o seu esposo é muito importante. A esposa bondosa, ela trata o seu esposo com honra, com respeito, ela não ridiculariza, ela não fala dos seus pecados para as outras pessoas, ela não o expõe, né? Mas por outro lado, ela não vai acobertá-lo quando ela vê que aquele pecado está acontecendo e que precisa ser tratado. Ela não é conivente com os seus pecados, com os pecados dele. Então, quando ela identifica que o esposo está em pecado, ela escolhe o momento, a forma, o conteúdo correto para tratar disso com argumentos bíblicos. O marido também deve demonstrar igualmente bondade para com a sua esposa. Os maridos, eles são chamados a seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo e tratarem as suas esposas com amor, imitando o amor de Cristo por sua igreja, um amor sacrificial, um amor que se doa. Então, o marido bondoso demonstra grande interesse por sua esposa enquanto pessoa. Ama sua esposa com carinho, com respeito, ora por ela, ora com ela. Sabe reconhecer que a sua esposa, ela é a parte mais frágil. Logo, ele não fica pressionando ela para que ela haja com a mesma característica de força que ele tem. Nós, pais, também devemos demonstrar bondades para com os nossos filhos. O amor e a bondade entre o marido e a esposa vão se tornar modelo para os filhos. Os filhos vão observar a troca de bondade do pai para com a mãe, da mãe para com o pai, e eles vão seguir este exemplo. Os pais que tratam seus filhos com dignidade e bondade também serão beneficiados com isso. Então, insista, meus queridos, também que os seus filhos demonstrem bondade uns para com os outros. Busque cultivar a bondade no seu lar, você sendo bondoso para com eles. Então, não quer dizer que você vai fazer tudo o que o seu filho quer, nem fechar os olhos para aquilo que ele faz de forma errada, que precisa ser corrigida, mas você vai criá-lo na disciplina e na demonstração do Senhor, demonstrando bondade. Quando você faz isso, você está demonstrando bondade para com ele. Você está imitando o nosso Pai Celeste, que é bondoso, quando nos disciplina, quando nos exorta, enfim.
a bondade precisa ser praticada para com todas as pessoas. Veja, nossa tendência natural é agirmos, como eu disse, bondosamente somente com aquelas pessoas que nos interessam. Mas nós somos desafiados a agirmos bondosamente com todos. Mateus 5, 43 ao 45 diz assim: ouvistes que foi dito, amarás a teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, pois Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Deus é bondoso para com todos. Nós também devemos manifestar bondade para com todos. Concluindo, queridos, ao longo desse estudo nesta manhã, refletimos sobre 3 importantes virtudes do fruto do Espírito: longanimidade, benignidade e bondade. Cada uma delas revela um aspecto fundamental do caráter piedoso, do caráter cristão. Refletem a obra do Espírito Santo em nossas vidas, moldando os nossos comportamentos. Primeiramente, vimos a longanimidade, que é a capacidade de ser paciente, especialmente em situações que nos são desafiadoras. Ela nos ensina a lidar com pessoas difíceis, a suportar as adversidades, confiando sempre na justiça de Deus, no tempo de Deus, sabendo esperar em Deus. Essa virtude nos convida a desenvolver uma reação paciente e perseverante diante das provações que nos sobrevêm, lembrando então que Deus está sempre no controle de tudo. Outra virtude que nós vimos foi a benignidade, que é esse desejo sincero pelo bem do outro, que desafia o egoísmo natural do coração pecador, que nos impulsiona a cuidar dos interesses dos outros, a nos alegrar com a felicidade do outro, a sentir compaixão pelas dores do outro. A benignidade, assim, reflete o coração de Deus, que é bondoso até com ingratos e maus e rebeldes, que é benigno com pessoas más. Por fim, vimos também a bondade, que vai além do desejo de manifestar, vai além do desejo de querer o bem do outro, mas que manifesta de forma concreta ações que visam o bem-estar do próximo. A bondade, ela pode ser expressa por meio de palavras, atitudes, gestos, inclusive silenciosos. E deve ser motivada por um coração altruísta, um coração compassivo, que não busca os seus próprios interesses. Praticar a bondade é obedecer ao mandamento de amar ao próximo e seguir o exemplo de Cristo, que durante todo o seu ministério foi bondoso para com todos. Então essas 3 virtudes, longanimidade, benignidade e bondade, são virtudes que revelam a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Que possamos buscar desenvolver essas virtudes em nossa vida, pois ao fazermos isso, estamos sendo transformados conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Nós só fazemos isso por causa da atuação do Espírito Santo em nós, mas nós precisamos nos esforçar. Que Deus nos abençoe e que Ele nos faça lembrar dessas virtudes a cada dia. Amém. E exercitá-las. Amém.